Graça e paz sejam com os irmãos e as irmãs nesta manhã. Que o Senhor possa ver o nosso encontro, derramar sobre nós a sua bênção e também colocar no nosso coração a sua sabedoria, a sabedoria que transforma vidas. Amados do Senhor, hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia em que celebramos a festa da família. Hoje é um dia em que celebramos a importância da família e, por o mundo pelo mundo fora, a importância da mãe no que é o núcleo familiar. Mas não podemos celebrar a importância da família ou a importância da mãe se não dissermos que um lar tem de ter Cristo no centro. Hoje vamos falar de como Cristo tem de ser o centro de todas as relações familiares que possamos criar. Um lar com Cristo no centro é um lar no qual podemos dar melhor testemunho, podemos ser verdadeiramente discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Irmãos, convido-vos a ler Efésios 5, 21 até ao capítulo 6, versículo 4. Efésios 5, 21 até ao versículo 4 do capítulo 6. Este é um texto que é desconfortável. Muitas vezes não se toca neste texto. Mas, irmãos, vamos estudar este texto em conjunto e vamos ver o que é que ele nos exorta a ser como igreja. O texto começa por dizer: sejam submissos uns para com os outros, pelo respeito que têm por Cristo. Irmãos, fixem este versículo. Este versículo vai ser chave para toda a aplicação desta manhã. Sejam submissos uns para com os outros, pelo respeito que têm por Cristo. E continua. Às mulheres diz: as mulheres obedeçam aos seus maridos como ao Senhor. Pois assim como Cristo é cabeça para a igreja, também o marido o é para a mulher. Cristo é o Salvador do corpo, que é a Igreja. Ora, assim como a Igreja obedece a Cristo, também as mulheres devem obedecer em tudo aos seus maridos. E continua agora para falar aos homens. Os maridos devem amar as suas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e deu a sua vida por ela. Fez isto para a santificar e purificar, lavando-a como a água da sua palavra. Quis assim preparar a igreja para ser a sua esposa, cheia de beleza, sem mancha, nem defeito ou coisa semelhante, mas santa e sem pecado. É deste modo que o marido deve amar a sua mulher, como se ela fosse o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ora, ninguém despreza o seu próprio corpo. Muito pelo contrário, alimenta-o e rodeia-o de todos os cuidados, assim como Cristo faz com a Igreja. E todos nós fazemos parte do seu corpo. Como diz a Sagrada Escritura, o homem deixará o seu pai e a sua mãe para viver com a sua mulher, e os dois se tornarão um só corpo. Há aqui um grande mistério. É que isto realiza-se plenamente no amor que Cristo tem pela Igreja. Mas deve realizar-se também em vós. Por isso o marido ama a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeita o seu marido. Filhos, em nome da vossa fé no Senhor, obedeçam aos vossos pais, pois assim é que deve ser. O primeiro dos mandamentos, acompanhado de uma promessa, é: honra o teu pai e a tua mãe. E a promessa é esta: assim serás feliz e gozarás de uma longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os vossos filhos, mas eduquem-nos com disciplina e equilíbrio em nome do Senhor. Até aqui, irmãos, a palavra que nos é trazida pelo apóstolo Paulo, que ela possa servir para a nossa meditação e edificação nesta manhã. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Senhor Deus, que nesta manhã possamos sentir a Tua presença a atuar em nós, e que neste dia tão especial em que celebramos a família, em que celebramos o dom que nos une, em que celebramos a importância das mães, Senhor Deus, o que te pedimos é que possamos aprender de Ti, para podermos sair deste templo
mais perto daquilo que tu esperas de nós, uma imagem mais perfeita de Deus em Cristo Jesus. Sê tu o nosso pastor nesta manhã. Ensina-nos, guarda-nos e protege-nos. Por Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar, amados do Senhor? Irmãos, hoje vamos falar de dois géneros de relações que encontramos no texto. Já mais um, se continuássemos a ler o texto, iríamos ver a relação entre escravos e senhores, mas essa deixamos para outro dia. Hoje vamos falar das relações familiares que encontramos e vamos falar de como o marido e a mulher se devem relacionar e como os filhos e os pais se devem relacionar. E mesmo que hoje se encontre alguém neste lugar que não tenha nem pais, nem filhos, nem seja casado, os princípios que estão subjacentes ao que hoje se vai dizer servem para que qualquer discípulo ou discípula de Cristo possa dar o melhor testemunho da fé que tem. Mas antes, irmãos, de iniciarmos este estudo, gostava de dar umas dicas, de dar uns conselhos tanto aos homens como às mulheres sobre como funciona a pessoa que está ao nosso lado. Primeiro vou falar para as mulheres, irmãos. Quando o homem diz é uma coisa de homens, as mulheres têm que perceber, irmãos, que não há nenhum modelo de pensamento lógico e racional que está por trás desta frase. E que não interessa o que é que a mulher possa dizer, porque nunca haverá nenhuma lógica por trás desta frase, é uma coisa de homens. Por isso, irmãs, não tentem compreender esta frase. Quando um homem diz sim, amor, na verdade o que o homem está a dizer é nada. Têm que compreender que por trás desta frase, na cabeça de um homem, não existe nenhum raciocínio. Quando um homem diz levaria muito tempo para explicar o que estou a dizer, o que o homem está a dizer é que não faz a mínima ideia do que está a dizer. Quando um homem diz foi um pequeno corte, ele está tão desesperado, está quase a morrer, mas porque tem um grande orgulho, ele prefere morrer do que dizer, olha, amor, leva-me ao hospital porque realmente eu estou a passar muito mal. Irmãs, quando um homem diz não te preocupes, eu sei exatamente onde estou, o mais provável é que nunca ninguém vos vai encontrar vivos outra vez. Irmãs, quando um homem diz eu não consigo encontrar, é porque na realidade não foi parar a mão. E quando não foi parar a mão, por muito que ele tente, nunca vai conseguir encontrar o que vocês mulheres esperem que ele encontre. Provavelmente todas vós já passaram por alguma coisa do género. Mas também tenho que dizer, irmãs, que também tenho que ajudar os jovens nesta manhã. E gostava de dizer aos jovens que há coisas que eles têm que saber. Primeiro, as mulheres têm sempre razão. E não há argumento nenhum que mude esta realidade. As mulheres têm sempre razão. Se a mulher está errada, tem que ter a consciência, homens, que a culpa é vossa. Porque alguma coisa fizeram que irritou a vossa mulher. E acho que os jovens todos já passaram por esta realidade. Quando um homem passa por este caminho, a primeira coisa que ele tem a fazer obrigatoriamente é pedir desculpa. A mulher tem todo o direito de estar errada, mas o homem só se pode irritar quando a mulher dá permissão por escrito. E qualquer tentativa de colocar estas leis no papel pode fazer com que fisicamente o homem sofra consequências. Há boas razões para sermos homens. Primeiro, qualquer telefonema não demora mais de 30 segundos. Depois, em 10 minutos conseguimos levantar-nos, tomar um pequeno almoço, tomar conta da família, investir-nos e sair de casa. Também tenho que dizer que 3 pares de sapatos levam um ano inteiro, se não por uma vida inteira. E podemos ver um jogo, qualquer jogo, ao lado de uma pessoa sem sequer pensar, será que ele tem raiva de mim? Isto é para as mulheres. Um vestido de casamento custa 1000 euros. O aluguer de um fado, sejamos sinceros, custa 50. Não é expectável que um homem saiba mais de 5 cores. Certo? Um homem, se houver 5 cores, não de 5 cores, é mais do que suficiente e as mulheres compreendem isso perfeitamente. E, por fim, o mesmo penteado dura décadas. Se não uma vida inteira. A partir do momento que nasce até o momento que morre,
o mesmo penteado dura a vida inteira. E agora, um conselho final para homens e para mulheres. Nunca discutam com o vosso cônjuge se ele está a preparar o vosso paraquedas. Irmãos, um bocadinho de brincadeira, acho que já todos nós ouvimos coisas do género ao longo da nossa vida. Mas será que esta é a imagem que Deus quer para o homem e para a mulher? Será que é esta a imagem que Deus quer que haja nos relacionamentos familiares? Onde caricaturamos a pessoa que está ao nosso lado, porque na realidade ela vive uma vida que nós não compreendemos. É esta a imagem de Deus que nós esperamos na nossa vida de casal? Hoje gostava de vos dizer que há um ponto de partida para a reflexão de hoje, e é o ponto de partida que diz o versículo 21, irmãos. Temos de ser submissos uns aos outros pelo respeito que temos por Cristo. Este princípio base vai gerir todas as relações que vamos falar a partir de agora. Sejam submissos uns aos outros, e a razão disso é que nós temos de ser submissos a Cristo. Esta é a chave que nos vai servir para tratar qualquer relacionamento. Este é o princípio base, o princípio geral que nos vai servir para termos relações saudáveis. Nós devemos ser submissos aos outros pelo respeito que temos por Cristo. Isso também nos diz, irmãos, que o que hoje vamos falar é aplicável aos cristãos. Porque quem não é cristão não pode ser submisso a alguém quando não conhece a submissão que tem a Cristo. Irmãos, vamos primeiro vamos ver o que é que diz o texto. E primeiro vamos ver o que é que diz o texto em relação às mulheres. Às mulheres o texto diz, em primeiro lugar, que elas devem obedecer aos maridos. O texto é muito claro nisso, irmãos. Na versão que nós temos, as mulheres devem obedecer aos maridos. E é a palavra usada na versão Bíblia para Todos. Se procurarem outras versões, vão aparecer palavras diferentes. Na tradução à mensagem de Eugene Peterson, o texto diz: a esposa entenda e dê apoio ao marido. Na Bíblia dos Capuchinhos, a tradução diz: submetei-vos aos vossos maridos. Na versão da Almeida Revista e Corrigida, a palavra é: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. E, independentemente da tradução, o que o texto diz no seu fundamento é que tem de haver uma cooperação voluntária da parte da mulher em relação àquilo que é o desejo do seu marido. Nos nossos dias isto custa ouvir. É importante realçar, irmãos, que a questão da tradução é importante. Eu não tenho muito apreço pela forma como a versão que nós usamos, e para todos, fez esta tradução. Porque diz que a mulher deve obedecer ao seu marido, que as crianças devem obedecer aos seus pais e que os escravos devem obedecer aos seus senhores. A palavra é exatamente a mesma. Mas no grego a palavra não é a mesma. Os filhos devem obedecer aos pais, os escravos devem obedecer aos senhores, mas as mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos. E a tradução faz toda a diferença. A tradução de Almeida, do ponto de vista, é a mais justa e aquela que melhor se adapta ao texto que hoje lemos. Porque o que diz é que, no caso de haver um casamento, a mulher voluntariamente se deve sujeitar ao seu marido. Convém dizer e relembrar que essa sujeição tem por base a sujeição que dizia ao versículo 21. A mulher deve sujeitar-se ao seu marido, como se sujeita a Cristo. E às vezes achamos que este texto é muito pouco dado ao século XXI. Mas se nós formos ver a palavra sujeição e compararmos com outros textos bíblicos, talvez compreendamos melhor. Esta palavra que é usada na sujeição das mulheres aos maridos é a mesma palavra que Lucas usa no capítulo 22 para dizer que Jesus se sujeitava aos seus pais. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios 15 para dizer que Cristo se sujeita a Deus. Por algum motivo nós achamos que essa sujeição significa que Jesus é inferior aos pais ou a Deus? Claro que não. O nosso contexto faz-nos é ter uma reação diferente quando falamos dos casais. Mas a palavra no grego é exatamente a mesma. A forma como a mulher se sujeita aos seus maridos é a mesma forma que Jesus se sujeitou aos seus pais, é a mesma forma como Jesus se sujeitou a Deus.
Amados no Senhor, quando aceitamos Cristo, aceitamos o seu ensino. E o seu ensino pretende que nós possamos crescer em fé. Uma vez mais, o texto que está na base do que aqui está a ser dito, irmãos, é: sujeitai-vos uns aos outros, como vos sujeitais a Cristo. Há alguma mulher que teria algum problema em sujeitar-se ao marido que a amasse, como a seguir o texto nos vai dizer? Qual seria a mulher que teria problema em sujeitar a um marido que entregaria a sua vida por si? Qual a mulher que teria problema em sujeitar-se a um marido que colocaria o seu trabalho, a sua vida, colocaria os seus desejos, as suas intenções à frente? Qual a mulher que teria problemas em aceitar um marido que deixasse tudo para trás e a colocasse em primeiro lugar? O texto diz, em 3 versículos: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como vos sujeitais a Cristo. E como é que Cristo se sujeitou, irmãos? Se acham que para as mulheres é complicado o texto em 3 versículos, vão agora ver 9 versículos para os homens. Por isso, irmãs, se acham complicado os 3 versículos da sujeição, agora o Senhor, através do apóstolo Paulo, fala para os homens e não fala 3 versículos. Precisa de 9 para que eles possam compreender como devem tratar as mulheres. E o texto, irmãos, que encontramos em relação aos maridos, diz-nos que os maridos devem amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. É importante ver como é que Cristo amou a igreja. Deu a sua vida pela igreja. Dão os homens a sua vida pela sua mulher como Cristo deu a sua vida pela igreja. Hoje em dia temos dificuldade em falar de relações porque isso nos toca muito pessoalmente. E porque achamos que estamos sempre corretos. Mas o que encontramos na Bíblia é o desejo de Cristo de nós restaurarmos a imagem perfeita de Deus que encontramos antes da criação. Por algum motivo, o versículo 31 refere-se a um tempo em que o homem e a mulher eram uma só carne. E este tempo foi antes do pecado entrar no mundo. O capítulo 2 de Gênesis é um momento em que nos é descrita a união do homem e da mulher. E nesse tempo o pecado ainda não tinha entrado no mundo, era uma relação perfeita. E por incrível que pareça, irmãos, nós não encontramos neste texto um texto de igualdade. O texto não diz que a mulher é igual ao homem. Em Gênesis diz que a mulher e o homem são um só. Não há uma igualdade entre homem e mulher. Cada um mantém os seus dons, cada um mantém os seus deveres. O que temos é uma união perfeita entre homem e mulher, onde cada um é valorizado por aquilo que é, onde cada um é valorizado pelos dons que tem, mas onde cada um tem certos deveres que deve assumir para si. Uma vez mais, as mulheres teriam problemas em sujeitar-se a um homem que a chamasse assim? Que abdicasse de tudo pelo amor que lhe tem? Isto é uma chamada de atenção aos homens. Como tratamos nós as nossas mulheres. Mas também uma chamada de atenção às mulheres. As mulheres estão dispostas a apoiarem tudo o seu marido, independentemente de concordarem ou não com aquilo que ele está a dizer. Mas isto não quer dizer que o apoio deva ultrapassar a barreira do pecado. Muito pelo contrário, uma vez mais, o texto foi escrito numa altura em que o pecado ainda não tinha entrado no mundo. Uma vez que o pecado ainda não tinha entrado no mundo, o que Paulo está a referir, usando este texto, está a dizer: voltem para um tempo em que o pecado ainda não destruiu as vossas relações. Voltem para um tempo onde tudo é genuíno, onde colocam tudo em comunhão uns com os outros. Voltem a um tempo onde olham mais para o vosso semelhante do que para vós mesmos. E sujeitem-se um ao outro, como vos deveis sujeitar a Cristo. Terá uma mulher problema em sujeitar-se a um homem que ama desta forma? Terá problema um homem em amar uma mulher que a apoia em tudo? Que ajuda a crescer, em que o homem cresça na sua relação com Deus?
Irmãos, um dos grandes problemas dos nossos dias é que confundimos chefia com autoridades, com desigualdade, peço desculpa. Achamos que quando falamos de chefia tem que haver uma desigualdade patente entre aquele que é a cabeça, como diz o texto, e o resto do corpo. Mas, irmãos, nem a cabeça funciona sem o resto do corpo, nem o corpo funciona sem a cabeça. Irmãos, se vivemos relações familiares onde Cristo não é aquele que nos guia em tudo aquilo que nós fazemos, é muito provável que as relações que vivemos atualmente sejam relações brotas. E tentamos arranjar todas as desculpas para não seguir aquilo que Cristo nos diz. Tentamos arranjar todo o género de desculpas para dizer que eu estou certo, mas a pessoa que veio para o meu lado é que está errada. E quanto já investimos nós nessa teoria e falhou? Quanto já investimos nós numa tentativa de fazer com que o nosso ponto de vista seja aquele que sai vencedor e falhou? Queremos mesmo continuar a tentar a nossa maneira? Achamos mesmo que a razão está do nosso lado? Amado Senhor, a palavra que hoje nos é trazida faz uma diferença clara entre aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós devemos esperar de quem está ao nosso lado. O texto nem por um momento diz que cabe ao nosso cônjuge fazer algo por nós. O texto diz se tu és marido, ama a tua mulher. Não arranjes desculpas na tua mulher para não ser discípulo de Cristo. Se tu és mulher, submete-te a Cristo, age como discípulo de Cristo. Não coloques a culpa no teu marido. Cabe a cada um de nós ser discípulo de Cristo. Cabe a cada um de nós realizar a obra que Ele tem para a nossa família. Não nos cabe a nós culpar e dizer não, a minha família não funciona porque a minha mulher, porque o meu homem não o faz. O texto diz, se tu és marido, ama a tua mulher, independentemente da forma como ele vive. O teu dever é amar a tua mulher, é transformar a vida da tua mulher através do teu amor. Se tu és mulher, o teu dever é honrar o teu marido. O teu dever é dedicar a tua vida ao teu marido de forma a que a sua vida seja transformada em Cristo. É assim que vivemos as nossas relações, colocando Cristo no centro. Irmãos, como nunca antes na sociedade, vemos uma sociedade que é desfeita por divórcios, por famílias rotas. Eu estava a ver uma estatística dos Estados Unidos, irmãos, que dizia que 87%, um número elevado, 87% dos casais, dos filhos afro-americanos vão crescer sem pai ou sem mãe. 87%. Em Portugal, como vivemos nós as relações familiares? Quem está acima de tudo na nossa relação familiar? O meu desejo ou Cristo? O texto continua para falar sobre a relação que os filhos devem ter com os pais. E também a relação que os pais devem ter com os filhos. E há que dizer, irmãos, que esta relação tem subjacente o versículo 21, que lemos ao início. Que em tudo devemos submeter-nos a Cristo. O texto do versículo 21 continua a ser a chave para interpretarmos o que agora vamos dizer. E o texto diz aos filhos que os filhos devem honrar o pai e a mãe. Não há qualquer desculpa para não fazer. Um filho deve honrar sempre o pai e a mãe. Não há qualquer desculpa para dizer assim, mas tu és do século passado, não sabes o que estás a dizer, eu é que tenho a razão. Não há qualquer desculpa. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento. Tem uma promessa incluída. E nós às vezes esquecemos da importância das promessas de Deus. Sabem quantas promessas há cá na Bíblia, irmãos? Mais ou menos 7.000. Quantas conhecemos nós? As promessas de Deus são promessas para serem cumpridas. As promessas de Deus são algo que vai acontecer se nós tivermos em atenção aquilo que é necessário para que
que para que a promessa se cumpra. Quantas promessas conhecemos nós? Esta promessa é muito clara, irmãos. Diz-nos o texto: honra o teu pai e a tua mãe, obedece ao teu pai e à tua mãe, não coloques barreiras ao teu pai e à tua mãe. Obedece. E a consequência, irmãos, a promessa é esta: e assim serás feliz e terás uma longa vida. Como honramos nós os nossos pais e as nossas mães? Como vivemos nós a nossa relação com aqueles que são mais velhos? Honramos os nossos pais mesmo quando não os compreendemos? Honramos os nossos pais de forma que eles possam crescer em Cristo? Submetemos-nos à sua vontade? É que a promessa é clara, irmãos. Eu tenho este defeito, que é: eu acredito que as promessas vão sempre cumprir. Por isso o texto diz: honra o teu pai e a tua mãe, porque assim serás feliz e viverás longos dias. Eu acredito que esta promessa se cumpre em nós. Honramos nós os nossos pais e as nossas mães? Irmãos, não vamos ter uma série de pregações sobre os 10 mandamentos e depois vamos aprofundar melhor, que é os versículos 1 a 4 do capítulo 6. Mas fique hoje na nossa mente: como é que nós honramos o nosso pai e a nossa mãe? E os pais, agora é para os pais, conseguem não irritar os vossos filhos? Acho que até o Rafael já consegue dizer que não. Os pais têm também esse condão de às vezes o irritarem. Conseguimos nós viver sem irritar os nossos filhos? E o que é que significa não irritar os nossos filhos? O texto diz, irmãos: eduquem-nos com disciplina. Algo que nós temos hoje muito medo, porque achamos que a disciplina é tratar mal quem está ao nosso lado. Eduquem-nos com disciplina e equilíbrio. E como? Em nome do Senhor. Como vivemos nós como pais a nossa relação com os nossos filhos? Educamos no nome do Senhor. Temos nós dinâmicas, temos nós rituais nos nossos lares, nos quais educamos os nossos filhos em nome do Senhor. Oramos com os nossos filhos, colocamos-lhe barreiras às suas vontades. Como é que nós educamos os nossos filhos? É com equilíbrio e em nome do Senhor? Hoje em dia, podia dizer que a sociedade faz muito pouco isto. Tudo se faz para que o filho não bebe no centro comercial. Inclusive, comprar o centro comercial. Como educamos nós os nossos filhos? Com equilíbrio, com disciplina e em nome do Senhor. Pais, atenção à forma como criamos os nossos filhos, porque eles vão ser aqueles que irão olhar por nós. Depende de nós a relação que eles vão ter com Deus. Hoje é dito que a melhor altura para aceitar Cristo no coração é entre os 4 e os 14 anos, que é o momento onde é mais fácil se aceitar Cristo como Senhor e Salvador, entre os 4 e os 14. Que tempo dedicamos nós aos nossos filhos entre os 4 e os 14? Ligamos a televisão e dizemos: agora fica aí, e quando eu acabar eu tenho a fazer, depois venho-te buscar. Como educamos nós os nossos filhos? Atenção, pais, sempre em nome do Senhor. Irmãos, se Cristo estiver no centro das nossas vidas, se Cristo for o centro de tudo aquilo que é a nossa relação familiar, se Cristo for aquele que dita as leis em tudo aquilo que nós fazemos, certamente as relações que teremos como marido e mulher, pais e filhos, serão mais frutuosas. Haverá mais harmonia e nós poderemos viver relações que dignificam o nome do Senhor. A mulher respeitará o seu marido, apoiá-lo-á nas suas decisões. O marido amará a mulher ao ponto de abdicar de tudo que é a sua vida, para que a mulher possa sentir que é valorizada. Os filhos honrarão o seu pai, honrarão a sua mãe, tomarão conta deles, respeitá-los nas suas decisões. Os pais olharão para os seus filhos e educá-los-ão em nome do Senhor. E Cristo será sempre o centro.
seremos verdadeiros discípulos e verdadeiros discípulos de Cristo. E hoje gostava de vos deixar um desafio. É muito provável que todos nós tenhamos relações rotas com nossas famílias. Seja com o nosso marido, a nossa mulher, os nossos pais, sogros, filhos. É muito provável que cada um de nós, nesta manhã, tenha uma relação que não está a honrar e dignificar o nome do Senhor. E como discípulos, o que o texto diz é: não cabe a outra pessoa vir ter convosco para sarar essa ferida. Sejam discípulos e discípulas de Cristo comprometido. Coloquem na vossa mente um dia desta semana. Pode não ser hoje, nem amanhã, mas coloquem uma data na vossa mente para falarem com essa pessoa. Sentem-se com ela e falem com ela como se estivessem a falar com Cristo. Subjuguem-se a essa pessoa como se estivessem a subjugar a Cristo. Abram o vosso coração e digam-lhe o que vai dentro de vós. Pode ser que essa pessoa seja cristã ou não, mas já vocês podem fazer sempre durante a conversa: orem por essa pessoa. Seja em voz alta ou em silêncio, orem por essa pessoa. Digam o que precisam, o que sentem. E é provável também que haja alguém que durante essa conversa não vai chegar a nenhuma conclusão. Irmãos, nós somos uma igreja, somos família em Cristo. Procurem, irmãos, na fé para partilhar as vossas dúvidas, para chorar. Não desistam das vossas relações familiares. Não desistam de fazer com que o vosso marido conheça Cristo. Não desistam de fazer com que a vossa mulher conheça Cristo. Não desistam que os vossos pais conheçam Cristo. Não desistam de fazer que os vossos filhos sejam educados no nome de Cristo. Não desistam das relações familiares. E vistam o vosso tempo e o vosso discipulado naqueles que estão ao vosso lado. Que Cristo reina nas nossas relações, como nós dizemos que Ele reina na nossa vida. Que Cristo seja o Senhor das nossas relações, como nós afirmamos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor possa abrir o nosso coração. Que o Senhor nos possa aproximar da sua vontade. E que nós possamos construir famílias à imagem do nosso bom Deus. E que ao nosso bom Deus seja dada sempre toda a honra e toda a glória. Agora é para sempre. Amém.